Eu estava dirigindo há horas pela estrada deserta, o som do motor do caminhão sendo a única companhia, e a noite engolindo tudo ao meu redor, como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. A luz dos faróis cortava a escuridão, revelando apenas a poeira no ar e a solidão do caminho. Havia algo estranho no ar naquela noite, uma sensação que não conseguia explicar. O vento estava gelado, cortante, e parecia sussurrar algo nas frestas das janelas. A estrada, com suas curvas intermináveis e a ausência de qualquer outra alma, me fazia sentir como se estivesse atravessando um espaço esquecido pelo tempo. Foi então que a vi. Estava à beira da estrada, parada perto de uma cruz enferrujada, vestindo um longo vestido branco que brilhava de forma fantasmagórica à luz dos meus faróis. A mulher estava imóvel, como se esperasse por algo. Seu cabelo longo e negro balançava ligeiramente com o vento, mas ela não parecia sentir frio, mesmo com a temperatura caindo. Meus dedos hesitaram no volante. Algo em seu olhar me chamou, não sei exatamente o que, mas o instinto de caminhoneiro me disse que não podia deixar de parar. Como se fosse um pressentimento, uma necessidade quase inexplicável de ajudá-la. Eu sabia que não era normal parar em uma estrada deserta no meio da noite, ainda mais com a sensação crescente de que havia algo errado. No entanto, a curiosidade me venceu. Devagar, desacelerei o caminhão, sentindo o peso de cada decisão. Estacionei ao lado dela e, quando ela me viu, fez um movimento sutil, quase imperceptível, como se fosse um gesto de agradecimento. Não havia uma palavra sequer, nenhum pedido, apenas uma presença tão forte que tornava difícil desviar o olhar. Ela caminhou até a porta do caminhão, abriu com uma leveza que não condizia com a natureza da situação e entrou sem dizer uma palavra. A porta se fechou com um estalo que parecia mais um suspiro. O ar dentro do caminhão ficou pesado, como se a atmosfera tivesse mudado de repente. Por algum motivo, eu não sentia medo, só uma estranha tranquilidade que parecia me envolver. O som da estrada e do motor eram abafados pela sua presença. O silêncio entre nós era quase tangível. Dirigi em silêncio, a cada quilômetro passando mais rápido do que eu gostaria, o relógio no painel marcando horas que pareciam ter sido roubadas. Durante a viagem, não houve uma palavra entre nós, apenas o movimento suave do caminhão, o som do vento e o leve farfalhar do vestido dela. O que me incomodava mais não era sua ausência de palavras, mas a sensação de que havia algo mais naquela mulher do que eu poderia entender. Seu olhar, distante e profundo, parecia carregar um segredo, um peso que não podia ser desfeito. A estrada, que parecia tão solitária e silenciosa antes, agora parecia mais opressiva. Eu olhava pela janela, vendo apenas uma linha interminável de asfalto. Quando finalmente cheguei na próxima cidade, um arrepio percorreu minha espinha. Não sei se era pelo alívio de finalmente chegar, ou se era pela sensação crescente de que algo não estava certo. O caminhão parou com um solavanco suave, mas a sensação de desconforto não foi embora. Olhei para o banco do passageiro, esperando ver aquela mulher, mas ele estava vazio. A única coisa que restava era um buquê de flores murchas, amarrado por uma fita vermelha que parecia ter sido colocada ali há dias. O cheiro doce e morno das flores se misturava com o ar pesado, tornando o ambiente ainda mais opressor. Peguei o buquê com mãos tremendo. O que estava acontecendo? Eu sabia que a mulher havia entrado, sentada ao meu lado, mas agora ela não estava mais ali. No cartão que estava preso às flores, algo me congelou. Meu nome estava ali, escrito com uma caligrafia bonita, mas que parecia estranha, como se as palavras não tivessem sido escritas por uma mão humana. Eu olhei para o cartão, os olhos fixos naquelas letras, como se elas me observassem também. Fui tomado por um calafrio, uma sensação de que algo havia terminado de forma irreversível. Como ela sabia o meu nome? Eu nunca a vi antes. Nunca passei por ali. Não havia como ela ter tido acesso a essas informações. Não fazia sentido. A ideia de que ela pudesse ser alguma espécie de aparição me assombrou, mas eu tentei afastar essa ideia. Não era possível. Isso era real, não um pesadelo. Mas as flores, o nome no cartão, tudo parecia tão real quanto a estrada que acabará de percorrer. O vento lá fora se intensificou, fazendo as flores murchas tremerem em minhas mãos.
A sensação de estar sendo observado, de estar preso em algo maior, mais antigo, começou a crescer dentro de mim. Respirei fundo, tentando afastar os pensamentos, mas meu corpo não conseguia se acalmar. Eu queria sair do caminhão, mas não conseguia mover uma parte do meu corpo. Meus olhos estavam fixos no buquê. Meu nome escrito ali, com uma precisão assustadora, como se ele fosse uma assinatura, uma maldição. Fiquei parado por um tempo que parecia eterno. A cidade à minha volta estava calma, mas tudo ao meu redor parecia diferente, como se a realidade tivesse se distorcido, como se o que eu tinha vivido na estrada nunca tivesse acontecido. Mas a verdade estava ali, nas flores murchas, no nome escrito, na mulher que havia desaparecido sem deixar rastro. Como poderia algo tão simples, tão insignificante, me consumir tanto? Não sabia a resposta. Por um momento, me vi perdido, preso entre o que eu sabia ser real e o que não podia explicar. Como se uma linha tênue entre os dois mundos tivesse se rompido naquele momento e eu não fosse mais capaz de voltar. As flores, o cartão, a mulher de branco. Eles estavam todos conectados de algum jeito, e eu sabia que não poderia esquecer. Não agora, não depois de tudo o que aconteceu naquela estrada deserta. A estrada estava vazia, como de costume. Eu já conhecia aquele trecho de cor, uma linha de asfalto que parecia cortar o nada, sem mais ninguém por quilômetros, apenas o silêncio, interrompido pelo som constante do motor do caminhão. O clima estava pesado. Uma névoa fina envolvia o ambiente, dificultando a visão. Era uma daquelas noites em que o ar gelado parecia apertar os pulmões, mas, como sempre, eu estava acostumado. Meu pai foi caminhoneiro antes de mim, e eu cresci ouvindo suas histórias sobre essas estradas solitárias. Eu tentava manter a mente ocupada enquanto o som das rodas rolando sobre o asfalto se misturava com os meus pensamentos. A música que ele costumava ouvir sempre vinha à minha mente nessas horas de solidão. Era uma música antiga, melancólica, um blues que ele colocava no rádio quando o tempo parecia pesar demais. Eu sempre associei aquela melodia ao cheiro de tabaco e ao cheiro de couro velho que ficava dentro da boleia. Ele dizia que a música era o que o mantinha acordado durante as longas viagens. Meu pai morreu queimado dentro do caminhão, o fogo consumiu tudo. Lembro da noite em que ele me contou sobre aquele incêndio, a tensão na voz dele, como se já soubesse que algo estava por vir. Foi então que o rádio tocou. Eu quase não percebi no início, até porque eu estava completamente certo de que o rádio estava desligado. Eu havia apertado o botão minutos antes, tentando evitar qualquer distração. O som de uma melodia lenta e triste se espalhou pela cabine. Meus olhos se arregalaram. A mesma música que meu pai sempre ouvia. Mas como? Eu tentei apertar novamente o botão para desligar, mas não consegui. O rádio continuava tocando, aquela melodia que me lembrava do passado, do fogo, do fim. Eu parei de respirar por um momento. A música continuava a tocar, e um calafrio tomou conta de mim. O som da melodia parecia mais forte do que deveria. Eu sabia que o rádio estava desligado, mas agora ele estava ligado, tocando algo que parecia ter sido gravado por um tempo que eu não entendia. Minhas mãos suavam no volante, e um arrepio percorreu minha espinha. Era como se algo estivesse tentando me falar através daquela música. Algo que eu não queria ouvir. Eu olhei para o retrovisor, tentando distrair minha mente da sensação crescente de pânico. O reflexo do interior da cabine estava embaçado, e a imagem no espelho parecia distorcida. Mas algo estava errado. Não era só a névoa que dificultava minha visão. Eu vi, claramente, o que parecia ser uma mão chamuscada, uma mão que se estendia do banco de trás e se aproximava lentamente, como se estivesse tentando alcançar meus olhos. A mão tinha dedos retorcidos, queimados, e o ar ao redor parecia estar pegando fogo, o cheiro de carne carbonizada me invadindo. Uma sensação de calor intenso, como se o fogo estivesse prestes a consumir tudo de novo. Meu coração disparou. Eu não conseguia respirar, mas não podia desviar o olhar. As mãos, aquelas mãos, estavam se movendo, tentando cobrir meus olhos. A imagem ficou mais nítida no espelho, e eu pude ver o contorno de uma figura, algo que não deveria estar ali. Não era humano, não mais.
A silhueta no retrovisor era como uma sombra, deformada, com um semblante que me parecia familiar, mas eu não queria admitir. A música, lenta e dolorosa, parecia aumentar, mais alta e mais próxima. A cada acorde, o som parecia vir de dentro do meu peito, como se eu estivesse ouvindo através de meu próprio corpo uma dor que não conseguia explicar. O rádio continuava, a música não parava. Eu olhava para o espelho, e as mãos continuavam lá, mais nítidas agora, a pele queimada começando a se desintegrar, caindo aos pedaços, mas ainda assim tentando alcançar meus olhos. Meu estômago revirou. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Eu sabia, de alguma forma, o que aquilo significava. Era a presença do meu pai. Ele estava ali, no retrovisor, com aquelas mãos chamuscadas, tentando me lembrar daquilo que ele sempre evitou me contar. Ele morrera queimado dentro do caminhão, mas agora parecia querer me mostrar algo, algo que eu não deveria saber. A cabine estava quente. O calor das chamas parecia se aproximar, embora eu soubesse que não havia fogo. Só aquela sensação, aquele ardor na minha pele. Eu sentia o calor das mãos queimadas no espelho, como se o fogo estivesse me tocando novamente. A música, agora, parecia me engolir, sua melodia sufocante penetrando minha mente. Eu não podia mais pensar direito. A voz do meu pai, a lembrança da sua presença, tudo estava voltando, misturado com aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não podia controlar. Eu tentei acelerar o caminhão, fugir daquela sensação, mas o veículo parecia não responder como de costume. Cada movimento, cada aceleração, parecia estar sendo desfeito pelo peso de algo invisível, como se eu estivesse preso em uma teia invisível. O retrovisor continuava lá, e a mão chamuscada continuava tentando cobrir meus olhos, empurrando contra o vidro, como se me forçasse a ver algo que eu não queria. Eu não sabia o que era. A única coisa que eu sabia era que aquilo não era normal. Não deveria ser. Eu finalmente consegui olhar para frente, tentando focar na estrada, mas a imagem no espelho estava em minha mente. Eu podia sentir o calor do fogo que me envolvia, a sensação de que a morte estava à minha porta. O rádio tocava a mesma música, como se estivesse me paralisando, como se a melodia fosse a chave para algo que eu não deveria entender. Cada acorde, cada nota, parecia me puxar para o passado, para aquele incêndio, para aquele momento que ainda me assombrava. Eu comecei a gritar, mas minha voz parecia abafada pela música, como se ela me engolisse. O calor aumentava, e eu estava ficando sem ar. As mãos no retrovisor agora estavam mais próximas, quase alcançando o vidro, e eu sentia a presença delas, como se estivessem dentro de mim. Eu sabia o que significava. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria acreditar. O rádio, o som daquela música, o fogo, tudo estava me consumindo. Eu estava preso naquela cabine, com as mãos de meu pai tentando me impedir de ver a verdade, tentando me mostrar algo que eu não queria ver. O caminhão acelerou sozinho, e eu não consegui controlar. Tudo ao meu redor parecia desaparecer, e a música ficou mais alta, mais insuportável, enquanto as mãos no espelho se esticavam, finalmente alcançando meus olhos. Eu fechei os olhos, tentando resistir, mas não havia como escapar. O fogo, a música, o retrovisor. Eles estavam todos dentro de mim. Aceitei o frete porque precisava da grana, simples assim. A noite estava fria quando recebi a ligação. O cliente, uma voz rouca e apressada, me pediu para ir até o armazém. Falou com tanta pressa que não me deu tempo de questionar mais nada. Só disse o básico. O frete era urgente e eu deveria ir imediatamente, pegar a carga e seguir direto para o destino. Nada demais, ou pelo menos foi o que pensei. Fui, sem hesitar. O caminhão já estava pronto, e a estrada parecia me chamar, como se estivesse me esperando para mais uma de minhas viagens solitárias. Eu estava acostumado à solidão das estradas, mas, naquela noite, algo parecia fora do lugar. Cheguei ao armazém por volta das 2 da manhã. A rua estava deserta, o silêncio era profundo. Um vento gelado cortava o ar, e eu não vi mais ninguém além do porteiro, que estava sentado perto de uma porta velha, fumando o que parecia ser um cigarro apagado. Ele apenas apontou para um baú enorme,
coberto por uma lona, que estava encostado na parede. Esse é o seu carregamento, disse ele, sem nem olhar para mim. Havia algo estranho nele, algo que não consegui identificar, mas preferi ignorar. Está tudo certo? Perguntei. Ele apenas fez um aceno com a cabeça e se levantou, indo para dentro do armazém. Fiquei ali, observando o baú por alguns segundos. Não me lembro de ter visto o homem que me contratou, mas como era uma carga urgente, eu não tinha tempo para questionar mais nada. Eu não sou do tipo que sente medo facilmente. Já passei por muita coisa na estrada, mas naquela noite, uma sensação estranha se apoderou de mim enquanto eu cobria o baú e o amarrava bem no caminhão. Era como se o ar tivesse se tornado mais pesado. A escuridão parecia mais densa, o que me incomodava, e a rua, que antes parecia tranquila, agora parecia espreitar, como se esperasse algo acontecer. Mas, como disse, eu estava acostumado com essas sensações, então segui em frente. Subi na cabine, liguei o motor e comecei a seguir pela estrada. A viagem até o destino era longa, mas nada que eu não tivesse feito antes. A primeira hora de viagem foi normal. O motor do caminhão roncava suavemente, e eu sentia o som da estrada vibrando sob minhas rodas. Tudo parecia calmo, como deveria ser. Mas então, de repente, eu ouvi um som baixo, mas inconfundível, vindo do baú. Um batido, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro, mas de forma estranha, descompassada. Parei o caminhão na beira da estrada. Fiquei ouvindo, mas o som parou tão rápido quanto começou. Deve ter sido a lona batendo no vento, pensei, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. O batido não parecia natural. Algo estava ali dentro, algo que não deveria estar. Continuei dirigindo, mas a cada quilômetro o som retornava, mais forte. Primeiro um leve tamborilar, depois um baque mais pesado, como se alguém estivesse tentando sair de dentro daquele baú. Minha pele arrepiava. Não sou de me assustar com facilidade, mas aquela sensação era de um desconforto profundo, como se uma presença estivesse ali, acompanhando meus movimentos. Fui aumentando a velocidade, tentando ignorar o som. Mas ele não parava. Ficava mais intenso, mais frenético, como se algo estivesse tentando me avisar. E então, eu ouvi uma voz. Foi suave no começo, quase imperceptível, como um sussurro. Mas quando ouvi claramente, meu corpo inteiro gelou. Já te carreguei antes, lembra? A voz era rouca, arrastada, como se estivesse saindo de dentro do baú. O coração bateu mais forte no meu peito, e minha mente, naquele instante, começou a girar. Eu quase parei o caminhão, mas a estrada à minha frente estava vazia, e o que mais me aterrorizava era o fato de que eu estava completamente sozinho. O som, aquela voz, estava vindo de dentro do baú. De alguma forma, eu sabia que não era possível, mas a sensação de que estava sendo observado era insuportável. Tentei me concentrar na estrada, mas o medo já tinha se instalado no meu peito. A voz ficou mais forte. Já te carreguei antes. Lembra? Eu tentei ignorar, tentei convencer a mim mesmo de que estava apenas imaginando coisas. Talvez o cansaço, talvez o calor dentro da cabine, mas não havia como negar o pânico que começava a tomar conta de mim. Como se isso não fosse suficiente, o baú parecia se mexer de alguma forma, como se algo dentro dele estivesse tentando se libertar. Meu corpo estava tenso, minhas mãos firmes no volante, mas a adrenalina me fazia ficar em alerta, atento a qualquer movimento. Parei em um posto de gasolina na beira da estrada, totalmente só, sem uma alma por perto. O silêncio era opressor. Eu me levantei, dei a volta no caminhão e fui até o baú. A lona estava intacta, o baú parecia tranquilo, mas eu sabia que algo ali dentro estava, esperando. Respirei fundo, tentando afastar os pensamentos que não paravam de me assombrar, e abri a tampa do baú. O ar quente saiu de dentro, me envolvendo. Mas não havia nada. Nenhum sinal de que algo estivesse ali. A sensação de estar sendo observado, porém, não desapareceu. Era como se a própria estrada estivesse esperando algo. Algo ou alguém. Voltei para a cabine, meu coração batendo forte, e continuei a viagem,
tentando afastar a sensação de que estava sendo perseguido. Mas o silêncio não durou muito. A cada quilômetro, a sensação de pânico aumentava. Eu estava indo para um destino que não conseguia identificar e, no fundo, sabia que a estrada estava me levando para algo que eu não podia controlar. De repente, o rádio ligou sozinho. O som foi tão alto que me fez saltar da cadeira. Era uma música antiga, a mesma música que tocava nas viagens do meu pai. A melodia de sempre, aquela que ele costumava ouvir nas longas estradas. Mas como o rádio podia ligar sozinho? Eu estava certo de que o tinha desligado. O baú agora estava em completo silêncio. Não se ouvia mais nada. Nenhum batido, nenhuma voz. Só o som da música. Já te carreguei antes, lembra? Sussurrou novamente a voz, dessa vez mais clara, mais próxima. Eu não podia mais negar. Algo estava acontecendo. Algo que estava muito além do que eu conseguia compreender. A música e a voz se misturaram, como se estivessem me levando para um lugar onde eu não queria ir, onde o tempo parecia não passar. Eu estava preso ali, na estrada, e tudo o que eu queria era esquecer aquela noite, mas eu sabia que isso seria impossível. O pavor me consumia, e o medo do desconhecido se tornava cada vez mais insuportável. A sensação de que eu já tinha passado por aquilo antes, como se já tivesse vivido aquele momento. Ela não me deixava. Eu estava dirigindo pela BR-319, como tantas outras vezes. A estrada deserta, a escuridão que parecia engolir tudo ao redor, e o farol do caminhão iluminando apenas o que estava a poucos metros à frente. O relógio marcava quase 2 da manhã, e a sensação de solidão que me acompanhava sempre naquela hora parecia mais pesada, mais densa. Eu estava acostumado com a solidão das estradas, mas naquela noite algo parecia diferente. A sensação de que algo não estava certo começou a me incomodar. Não era o tipo de medo que você sente quando está sozinho em um lugar desconhecido. Era algo mais profundo, como se eu fosse apenas uma peça pequena em algo que estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia controlar. Eu continuei dirigindo, forçando meus olhos a se manterem abertos, as mãos firmes no volante. Mas então eu vi. Era uma figura na pista, em meio ao breu da noite. Primeiramente, pensei que fosse um animal. Um animal grande, talvez um boi ou algo assim. Mas quando me aproximei, vi que não se tratava de nada disso. Era um corpo humano, deitado na pista, como se tivesse caído ali, sem vida, abandonado pela estrada. Eu parei o caminhão rapidamente, o som dos pneus batendo no asfalto ecoou pela escuridão. Saí do veículo, o frio da noite me atingiu em cheio. O corpo estava em uma posição estranha, meio virado de lado, com a face voltada para o chão. A primeira coisa que pensei foi que alguém havia se acidentado, talvez um atropelamento. Eu precisava ajudar, fazer algo. Eu me aproximei com cautela. O corpo estava encharcado, como se tivesse sido deixado ali há horas. A chuva tinha sido forte durante o dia, mas não havia mais nuvens no céu. O corpo estava imóvel, mas algo não estava certo. Havia algo na posição do corpo que não fazia sentido. Eu me abaixei para checar se havia sinais vitais. Quando toquei o ombro do homem, a sensação foi estranha. Não havia calor, mas também não estava completamente frio, como se fosse uma mistura de algo que já tivesse morrido e algo que ainda estivesse esperando para morrer. Eu puxei minha mão para longe, confuso, e olhei em volta, mas não vi mais ninguém. A estrada estava vazia, silenciosa, como se o mundo ao redor estivesse assistindo em silêncio. Eu não sabia o que fazer, mas antes que eu pudesse pensar em agir, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu ouvi um som vindo de trás de mim, como um estalo, e quando me virei, o corpo já não estava mais ali. Ele simplesmente tinha desaparecido. Não havia marcas de arrasto no asfalto, nem sinais de que alguém tivesse se movido. Eu olhei em volta, o coração batendo forte no peito. A sensação de que algo estava errado me dominou ainda mais. Não fazia sentido. Eu estava certo de que o corpo estava ali, mas agora não havia nada. Só o vazio da estrada e a sensação crescente de que algo estava observando. Com o corpo gelado pela confusão, decidi voltar ao caminhão e seguir em frente. Eu não sabia o que estava acontecendo,
Mas a ideia de ficar ali mais tempo parecia perigosa, como se aquela estrada tivesse algo a esconder. Entrei no caminhão e, ao fechar a porta, dei uma última olhada no retrovisor. Foi aí que meu estômago se revirou. O corpo estava lá, sentado no banco do passageiro, olhando fixamente para o volante, os olhos sem vida, vazios. Aquele homem, ou o que quer que fosse, estava ali, com a mesma expressão de quem acabou de ser jogado no meio da estrada. Eu não consegui reagir de imediato. O coração parou por um segundo e, então, um calafrio percorreu minha espinha. O corpo estava molhado, encharcado, como se tivesse vindo da chuva, mas não havia explicação para como ele poderia ter voltado para o caminhão. Não havia palavras para descrever o terror que tomava conta de mim. Tentei abrir a porta do caminhão para sair, mas ela estava trancada. A chave estava no contato, mas eu não me atrevia a tirar os olhos do retrovisor. Ele estava ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. De repente, ele falou. A voz era baixa, quase um sussurro, mas o suficiente para me fazer tremer. A gente não sai daqui, disse ele, com uma calma assustadora. Não era uma voz humana. Era algo arrastado, sem vida, como se as palavras estivessem saindo de um ser que já não pertencia mais àquele mundo. Eu fiquei paralisado. Não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. A sensação de que aquela estrada, aquela noite, me estavam levando para algo que eu não poderia controlar, se intensificava a cada segundo. Eu olhei para o corpo no banco do passageiro, e ele me encarava com uma expressão vazia, sem emoção, mas com uma intensidade que parecia me atravessar. O medo que tomou conta de mim foi algo indescritível. Eu estava ali, preso em algo que não conseguia entender, e, ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha saída. De repente, o corpo começou a se mover. Lentamente, os braços do homem se ergueram, como se ele estivesse tentando se recompor, mas o movimento era estranho, quase como se fosse uma marionete sendo controlada por fios invisíveis. Aquele ser não era mais humano. Ele estava ali, com a cabeça inclinada para o lado, encarando o volante, mas com os olhos perdidos, como se não soubesse onde estava. Ele disse novamente, com a mesma voz arrastada, como se fosse uma maldição: "A gente não sai daqui." Aquela frase ecoou na minha mente, se repetindo em um loop interminável. Eu tentei arrancar a chave da ignição, mas minhas mãos estavam trêmulas. O caminhão não respondia, como se estivesse preso a algo maior. A estrada, a escuridão, o corpo no banco, tudo parecia parte de um pesadelo que eu não conseguia acordar. E, por mais que eu tentasse gritar, pedir ajuda, não havia som, não havia ninguém. O que quer que fosse aquele ser, ele estava ali comigo, me observando, me cercando. Era como se a estrada tivesse me aprisionado, como se a escuridão tivesse me engolido. E então, o corpo voltou a falar. Só que agora, ele não dizia mais nada. Ele apenas olhava para mim, os olhos vazios, como se soubesse algo que eu não podia entender. Eu estava lá, preso, como se fosse parte da estrada. E, de algum modo, sabia que não haveria escape.